Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos trabalhar com as duas atividades que a gente está fazendo para fechar o bimestre, que é a lista preparatória, que tem alguns exercícios para poder auxiliar vocês a fazer, a atividade de sondagem, a sondagem de resolução de problemas, que veio da diretoria de ensino com alguns temas que são do sétimo ano. Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre os sólidos geométricos, que são figuras compostas por figuras planas, né? E aí a gente monta um sólido geométrico que a gente fala que é 3 dimensões. Bom, então vamos lá. Então aqui no exercício 7 daquela folha que também está lá na atividade, a folha está em PDF, o exercício 7 é só para identificar quais desses sólidos geométricos não é um corpo redondo. Então, quando a gente fala de alguma coisa redonda, a gente lembra de alguma característica circular, alguma coisa que a gente consegue identificar o círculo. E aí, o círculo é uma forma geométrica plana, e aí a construção dos sólidos geométricos a gente tem algumas formas geométricas 3 dimensões. No caso, a primeira é o cilindro, o cone, pirâmide e esfera. Na aula eu fiz os desenhos mais ou menos para o pessoal identificar. Aqui para vocês eu coloquei alguns dos formatos, e aí você precisa identificar qual deles não é um corpo redondo, ou seja, não tem características circulares. O primeiro é o cilindro, o segundo é o cone, o terceiro é a pirâmide. A base da pirâmide ali eu coloquei retangular, mas pode ser qualquer polígono, qualquer forma geométrica, por exemplo, triângulo, pentágono. A gente vai ver em alguns exercícios dessa atividade que pode ser, não necessariamente desse formato. E a última, a esfera. Então você vai marcar das 4 alternativas qual delas não é um corpo redondo. Bem tranquilo, bem fácil, que aí é bom para ajudar a lembrar os nomes caso não lembre. Bom, atividade 8, a gente tem que relacionar as colunas, que é bom para a gente retomar os temas. Então, a primeira coluna é A, pirâmide, B, prisma, C, cilindro e D, cubo. Do outro lado, você vai ter que preencher os parênteses com uma dessas letras, ou A, ou B, ou C, ou D, referente a esses sólidos geométricos. Se você não lembrar, você pode pesquisar, por exemplo, o que é uma pirâmide, o que é um prisma, o que é um cilindro, o que é um cubo, alguma coisa assim. Tá? Aí está o resuminho, mas com a pesquisa que você realizar aí na sua casa, você consegue identificar qual as características de cada uma delas. Então, a primeira é composta por 6 faces quadradas de igual tamanho. Então, isso aí é o que? Pirâmide, prisma, cilindro ou cubo. As bases são circulares, então se é circular é um corpo redondo. As bases aí, no caso, vou voltar até aqui no cilindro, eu particularmente não gosto de usar esse conceito das bases, porque quando a gente fala base, a gente lembra da parte de baixo. Mas quando se referir às bases, por isso que eu coloquei aqui também, e na atividade de sondagem também vem com esse conceito, que não é errado, é um conceito assim que pode ser aceito pelos dois, mas quando falar as bases, está falando da parte de baixo e da parte de cima desta imagem. No caso do sólido geométrico do cilindro, que é a primeira, as bases são formadas por círculos, porque tem o círculo na parte de baixo e o círculo na parte de cima. Eu gosto de usar a área da base e a área superior, tá? Mas está usando as bases, eu vou manter aqui. Então, as bases circulares e a área lateral, ou seja, a parte lateral, é um retângulo. As bases são compostas por qualquer polígono, qualquer forma geométrica plana, e as faces laterais são compostas por retângulos. Se você não lembra o que é isso, no próximo exercício a gente vai dar uma retomada, mas pode pesquisar também se for o caso. A base, ou seja, tem uma base só, é composta por qualquer polígono, e as faces laterais são compostas por triângulo. Então aí você vai preencher com a segunda coluna com A, B, C ou D. Bom, e aí o exercício 9 é para a gente dar uma relembrada num dos conceitos que foi estudado também no sétimo ano, para classificar o número de faces, arestas e vértices. Então o que seria o número de faces?
Esse sólido geométrico a gente chama de prisma, porque é prisma. A parte lateral, que aí vai ajudar você até a responder caso você não tenha pesquisado. A parte lateral é formada por retângulos, então a gente olha a lateral aí desse sólido, são todos retângulos, e a parte superior, a área superior e a área da base, ou as bases, são compostas pelo mesmo polígono, no caso o hexágono. O hexágono é uma forma geométrica que tem 6 lados. O hexa é a abreviação de 6. Se um time é 6 vezes campeão, a gente fala que é hexacampeão, tá? Então aí tem o que é chamado de prisma. Bom, eu coloquei aqui do lado para a gente identificar, por exemplo, se eu fosse fazer esse desenho numa folha, cortar, colar para montar esse sólido. O desenho teria que ser algo mais ou menos assim. E aí a gente tem o hexágono na parte de cima e na parte de baixo, que é as bases, ou a área da base e a área superior. E na lateral a gente tem 6 retângulos, cada um para fechar os 6 lados desse hexágono. Aí cortando, colando, dobrando, aí você vai montar ele desta maneira. E aí o que seria as faces? As faces seriam o número de figuras planas que nós conseguimos identificar nesse sólido geométrico. Então, quantos hexágonos tem e quantos retângulos tem, isso seria o número de faces deste sólido, tá? As arestas são sinônimos de linha. Eu até marquei uma aqui para vocês lembrarem, né? Inclusive as linhas pontilhadas tem que contar também, porque esse é uma figura com 3 dimensões, né? Então, se você puder imprimir, ou se você não tiver a condição de imprimir, puder fazer o desenho mais ou menos, e aí você vai riscando e contando o número de linhas que tem nesse sólido geométrico, tá? Inclusive frisando as linhas pontilhadas também. E o vértice, que é sinônimo de ponto, marquei uma aí só para você poder lembrar quantos pontos tem nesta imagem, tá? Então, identificar o número de faces, arestas e vértices desse prisma. No segundo exemplo, eu coloquei uma pirâmide. Essa pirâmide ela tem a base pentagonal, ou seja, penta. O time que é pentacampeão ele é 5 vezes campeão. Então, a base ali não necessariamente precisa ser um quadrado. E aí do lado eu coloquei a forma planificada, né? O que é planificado? Eu desenho num plano, numa folha, e aí eu dobro e formo o sólido geométrico. Então aí a gente vai perceber que tem o pentágono, que forma a base, e na parte lateral, que é uma característica da pirâmide, caso você não tenha pesquisado, a toda a pirâmide, a parte lateral ela é formada por triângulos. E ela tem o que a gente chama de vértice comum, ou vértice da pirâmide, que seria o bico lá em cima, que vai ser a união de todos os triângulos que compõem esta pirâmide, a parte lateral. Bom, então é o mesmo processo. O número de faces, quantos triângulos e quantos pentágonos tem na imagem, arestas, as linhas, e os vértices, os pontos que formam esse sólido geométrico, tá? Então, depois de feito isso, relembrar esses conceitos, aí nós vamos para a atividade de sondagem de resolução de problemas, que aí vai trabalhar essa ideia de sólidos geométricos. Bom, a primeira é para a gente observar e marcar cada nome desse sólido geométrico. Então, o primeiro como que chama, o segundo como que chama e o terceiro como que chama, certo? Então, aí só para classificar, colocar o nome dos sólidos geométricos. E aí esse exercício 3 dividido A, B e C. No B tem que completar a tabela está o sólido montado, e a gente tem que colocar a quantidade, não é colocar o formato, tá? Por exemplo, qual é o formato da base? Não, qual é o formato das faces? Não, é a quantidade de bases que tem, no caso aí da pirâmide, certo? Então, o número de base, o número de faces e o número de vértices e arestas. No caso aí, essa pirâmide, a gente fala que é a pirâmide com base triangular. Se você tiver dificuldade de contar o número de triângulos que tem nessa pirâmide, você pode pesquisar planificação da pirâmide com base triangular. Aí tem lá, mais ou menos, aí você consegue contar o número de triângulos que tem, porque aí, nesse caso essa pirâmide é só composta por triângulo.
Ou você pode fazer um desenho mais ou menos e tentar identificar, tá? Vértices e arestas já foi dito no item anterior. O C, mesma coisa, certo? Aí no caso aí seria as bases, né? São duas bases que tem aí, e a quantidade de faces, vértices e arestas, tá? Só toma cuidado aí, porque essa forma geométrica é um triângulo na parte de baixo, certo? Tem um triângulo na parte de baixo, na parte superior, as bases, e a lateral, quantos retângulos eu preciso para fechar ela totalmente, certo? Feito isso, aí a gente encerra a aula de hoje. Aí nós vamos ter mais 2 aulas referente a essa lista para relembrar os temas e para fazer os exercícios que foram propostos nessa atividade de sondagem. Bom, um abraço a todos, até!